muito bom estar aqui com vocês e partilhar um pouco dos meus sentimentos. Eu não vou pregar, também não vou usar essa coisa extraordinária que você usou aqui. Eu costumo fazer isso, mas o que vou fazer é mais um colóquio, assim, com algumas interfaces com a nossa teologia, com a nossa história e também com a poimênica, que eu vou, então, poimênica é cuidado pastoral, ou cuidado das almas. Então, toda vez que eu eventualmente falar poimênica, é cuidado pastoral, cuidado da alma. Tudo bem? Fica claro assim? E um pouco dessa, na verdade, vou levantar algumas questões para nós. O que pretendo fazer aqui é muito mais fazer algumas provocações, já que nós somos pastores e já que nós estamos também aqui refletindo sobre a questão do cuidado do pastor hoje. Eu pensei em articular um pouco com Jonathan Edwards. Agora, no próximo mês de outubro, vai completar 261 anos do falecimento de Edwards. E eu penso que a compreensão pastoral de Edwards, especialmente no que diz respeito à forma como ele lidou com o problema da melancolia, e não vou explicitar esse conceito aqui, porque isso demandaria uma palavra específica sobre isto e também com alguma interação histórica e clínica. Mas a forma como Edwards tratou com esse assunto e como ele tratou particularmente com o problema da melancolia de um pastor e missionário chamado David Brainerd, inclusive um clássico do mundo missionário é o Diário de David Brainerd, não é? Que já está em português. E eu penso que muito do cuidado que Edwards ministrou àquele pastor pode lançar alguma ajuda para nós hoje, diante de algumas demandas que nós temos enfrentado crescentemente no campo da saúde, do aconselhamento, da saúde pastoral. Eu vou pensar com vocês 5 grandes questões. Na verdade, vou levantar, talvez não vou satisfazer você, e nem tenho essa intenção, de trazer respostas exaustivas para essas 5 questões que proponho, mas como nós estamos aqui num ambiente seminarial, acadêmico, quem sabe isso possa fomentar produção, reflexão teológica sã, bíblica, nessas áreas. A primeira pergunta que me faço é: será que nós não carecemos, não estamos carentes de uma poimênica, de um cuidado pastoral que contemple uma compreensão mais integrada da pessoa humana? Ou seja, o cristianismo, ao longo da história, sofreu a influência das concepções platônicas e também neoplatônicas, que muito fizeram por distanciar a igreja e o pastoreio da doutrina bíblica acerca da corporeidade humana. Platão tinha uma concepção muito negativa do corpo quando dizia que o corpo é a prisão da alma.
Então, isto fez com que ele, naturalmente, valorizasse todas as dimensões do mundo, que ele chama da alma, das ideias, e ter o corpo como um obstáculo, como uma coisa negativa. Isso se fez repercutir muito na história cristã e ainda se faz presente hoje. Então nós, por exemplo, na nossa teologia, nós conceituamos corpo, alma e espírito. Conceituamos, e eu insisto que há uma sabedoria em nós conceituarmos estas coisas, mas será que nós temos condições de separar em totum essas coisas? Quando nós lidamos com o ser humano, especialmente o ser humano numa condição de sofrimento, sem desfigurar a pessoa humana. Ou seja, conceituar corpo, alma e espírito é uma coisa. É possível, entretanto, colocar um bisturi e separar essas coisas? Certa ocasião, eu saí aqui de São José e me dirigi a um lugar para conversar com um teólogo bastante prolífico, produzindo muitos livros. E eu fui com uma indagação para a gente conversar um pouco, e ele me ofereceu uma consultoria, porque, naturalmente, ele talvez seja o que mais tem produzido nessa área. Eu perguntei a ele assim, doutor, o que está presente na alma e que não está presente no corpo? Ou, em outras palavras, o que se opera exclusivamente na alma e que dispensa inteiramente o corpo? Adivinha o que ele me respondeu? Ele disse, eu não sei. Ele me frustrou com uma reticência cautelosa e não me ofereceu qualquer resposta mais objetiva. Ao contrário, ele ficou lá. Amor, mas eu não posso pensar em amor sem o corpo, sem isto, sem aquilo outro. Eu preciso mediar isso pelo corpo. E hoje eu percebo que ele foi apenas sábio e humilde. Em seu livro Afeições Religiosas, Religious Affections, Edwards diz, no que se refere aos espíritos unidos ao corpo, esse corpo a que Deus os uniu é o seu meio de comunicação. E isto, quando a gente observa essa citação dele, essa palavra dele, isso distancia a gente daquela noção cartesiana de René Descartes. Cartesiana, René Descartes tinha de mente. E o conceito bíblico de mente não é o conceito cartesiano de mente, porque para Descartes tudo aquilo que está no campo da mente é aquilo mais puro, mais limpo. E o corpo, que para Descartes a coisa pensante, res cogitans, é a mente, o corpo, que é a res chamada extensa, a coisa extensa, que é o corpo, é um problema. Ou seja, o bom é o que está exclusivamente no terreno da mente e toda a intromissão do corpo é um problema. Entretanto, para Edwards, e Eric Lerner, um autor que estudou Edwards, ele vai dizer, a mente estava em uma união inextricável com o corpo e a alma. Como tal, ele não discerniu nenhuma contradição ao descrever a natureza, as causas e as
cura da melancolia, tanto em termos empíricos, e aí ele está chamando empíricos para os terrenos da ciência, como em termos teológicos. Então, para nós que somos aqui pastores, ministros, teólogos, ou pelo menos temos um pouco dessas pretensões de ser alguma coisa nessa área, eu penso que é imperativo nós resgatarmos a crucial corporeidade humana em nossa abordagem pastoral. Ou seja, a criação material que Deus disse é muito boa, o corpo humano foi feito com as mãos de Deus. Não é assim que nós afirmamos? A encarnação de Cristo, a doutrina da ressurreição, a nossa vivência é sensório-motora. Ou seja, eu não existo fora do corpo. Nós não temos aquela visão kardecista de seres desincorporados. A nossa vivência nessa dimensão é sempre no corpo. Nessa inteireza do nosso ser. Ou seja, o Criador me fez habitar e nada acontece comigo que não aconteça com o meu corpo. Isso é muito importante. Nada há que aconteça com o meu corpo que não aconteça comigo. Isto também é muito importante. Se você começa a sentir uma dor, e a dor é sempre um fenômeno que é um fenômeno naturalmente de dimensões psíquicas, porque um corpo morto não sente dor. E a variação, a intensidade, a forma como nós lidamos com a dor, varia de pessoa para pessoa. E se você tem um corte, você começa a sofrer. E se você tem uma ferida, e você começa a sofrer e sofrer e sofrer. Durante muito tempo, prevaleceu aquela ideia de que, na medicina, de que a doença era exclusivamente de natureza, um defeito de máquina. E aí a ideia era, a base precisa estar no corpo para então isso resultar no problema de natureza mais emocional, mais físico, mais psíquico e tal. Mas sabe, quando aqueles homens foram para a Primeira Guerra, a medicina precisou repensar um pouco seus conceitos. Porque eles foram para a guerra, homens e mulheres, na Primeira Guerra de 1914, 1918, sãos. Não havia nada que pudesse detectar neles uma enfermidade. Eles foram para lá como nós aqui, com nossos limites, nossas gripes, nossas febres, nossas isso, nosso aquilo outro, mas foram para lá, para a guerra. E quando voltaram, voltaram doentes. Com doenças, algumas delas antes nunca identificadas, doenças específicas. O que fez com que essas pessoas adoecessem? Ou seja, foi a experiência vivida naqueles contextos. Não sei se vocês estão me entendendo. Ora, isso refez a etiologia, refez o processo nosológico, a saber, se antes doença era apenas um defeito da máquina, agora um sujeito submetido a certas condições,
a certas situações, na trincheira, lutando com a faca, com o fuzil, vendo o colega morrer, o outro sendo explodido ali ao lado, submetido àquelas tensões, não dormindo, vivendo um quadro constante de elevação da seu quadro de vigilância. Ora, quando ele viveu isto, ele adoeceu. Em alguns casos, adoeceu permanentemente. Aliás, como tem muita gente no Brasil hoje, os americanos mais, porque eles são naturalmente uma sociedade bélica, né? Estão sempre mandando gente para as frentes de batalha. E aí você observa, o ser humano, então, inserido em determinadas situações, adoece. Você entendeu bem? O corpo experimenta isto. Vou chocar um pouco você, eu não tenho pretensão de ficar muito tranquilo aqui, não. Jesus Cristo sai de Cesareia de Filipos, lá do norte. Eu às vezes falo do norte da Palestina, o pessoal não fala Palestina, fala Israel. Do norte lá de Israel, então tá, né? Ok. Essa coisa está ficando terrível, a gente não pode falar mais nada agora. Não é verdade? A gente está vivendo uma era meio neurótica. A gente não pode falar nada. O negócio ficou ruim, gente. Mas vamos lá. Jesus Cristo saiu lá de Cesareia de Filipos. E ele já tinha a intenção de ir para Jerusalém. Última viagem. O Evangelho de Lucas vai narrar isso. Ele já está sofrendo. Ele já está sofrendo. Como cordeiro, o profeta Isaías diz que como cordeiro que vai para o matadouro. Passa todo aquele trajeto por além do Jordão. Passa por Jericó, subida. Chega em Jerusalém, semana intensa. Descansa um pouquinho em Betânia. Sermão profético, quinto grande sermão de Cristo. Noite de quinta-feira, Getsemane. O que acontece com o corpo de Jesus Cristo? Hein? Fala, gente. Sua gotas de sangue. Ora, onde está o problema? Não foi o que ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ou, estou profundamente triste. E o corpo sentindo. E tudo isto. A outra expressão é, a minha alma está angustiada. A ideia de angústia, termo clássico, vem desde Homero, você está encurralado, você está apertado. Medo é aqui, abdômen, não é? Medo é abdômen. Angústia é aqui, você está apertado. Os salmistas se descrevem, não é, quando falam de angústia. Você está apertado, você está confinado. Ele estava se sentindo assim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir para nós começarmos a pensar é começarmos a ter uma abordagem mais integrada da pessoa humana. E não apenas o ser humano que chega nos nossos gabinetes, é um ser humano inserido na sua totalidade, no drama da vida. Fome, sede, dor, tristeza, angústia. E muitas vezes o corpo está debaixo de todos esses influxos. Em alguns momentos, com
com coisas que ele já não suporta mais. Atendi tempos atrás uma senhora no aconselhamento, ela tinha uma psoríase no rosto. Uma psoríase. Estava com vergonha, não ia à igreja, não ia a lugar, porque aquilo estava no rosto. Ela foi primeiro ao clínico. Não deu jeito. Foi ao dermatologista. Não deu jeito. Foi ao alergista. Não deu jeito. Aí alguém disse assim, acho que isso deve ser emocional. Já viram esse negócio? Deve ser emocional. Presta atenção. E aí falaram, vai no psiquiatra. O psiquiatra deu um remédio, a psoríase acabou. O que aconteceu com ela? Eu não sei. Eu só estou tentando dizer para você que o ser humano não é essa coisa simples que a gente acha, não. Ele é um ser que nós precisamos começar a abordá-lo mais na inteireza, está entendendo? Mais na plenitude, menos platonicamente, menos cartesianamente. Precisamos abordar esse ser que chega para nós com esse tabernáculo terrestre, para dizer a expressão do apóstolo. E se ele está doente, isso também afeta muitas vezes as suas condições outras, as suas relações. E às vezes até em alguns casos mais graves, até um pouco levanta questões de fé fortes para ele. Então, a primeira questão é, nós não precisamos de uma poimênica que contemple uma visão mais integrada da pessoa humana. A segunda questão é, e agora vou entrar num terreno espinhoso, e não tenho o menor problema com isso aqui. Será que a gente não está carecendo de uma melhor definição e clareza quando nós afirmamos a suficiência das Escrituras no que diz respeito às esferas psíquicas, de um modo geral? O que exatamente nós estamos querendo dizer com isto? Ou seja, a Bíblia é suficiente exatamente para quê? Será que nós não carecemos de uma melhor especificidade nessa questão? E aí eu preciso me antecipar antes que você me ache que uma pessoa que está sustentando uma heresia grave. Vamos lá. Vamos lá. Na cosmovisão cristã reformada, esse é um livro que eu amo, é um livro que eu prego. É um livro que eu creio. Eu creio que é a palavra de Deus. Eu creio que é a palavra de Deus sem sombra de variação alguma. Eu creio na inspiração total, plenária das Escrituras. Eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, exatamente assim que eu prego, exatamente assim que eu creio. E eu creio ainda mais que esse cânon das Escrituras, ao mesmo tempo que satisfaz plenamente uma medida, é também o padrão que mede toda a convicção do cristão. Eu creio nisto. E esse é um legado preciosíssimo, um divisor de águas da Reforma. Para a Reforma, a Escritura é a norma para todas as decisões de fé e vida. E somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Também é a Escritura o árbitro de todas as controvérsias. Também é a Escritura o último tribunal de recursos. Ou seja, para os herdeiros da Reforma não há nenhuma autoridade acima da Bíblia. A fé cristã reformada crê que Deus se revelou de forma especial pelas Escrituras e cujo centro é a pessoa de Jesus Cristo. Amém?
É assim que eu creio. Então tá. Então, já acho que você não vai me chamar tanto assim de herético. Vou tentar agora trazer o problema. Tudo certo? Afirmada essa verdade, a palavra de Deus também nos ensina que o princípio de sola escritura não exclui a necessidade da investigação e das proposições científicas. Ou seja, o conceito de sola escritura não descarta por completo aspectos relevantes da história e do conhecimento humano, mas assume quando há divergência entre ciência e escritura, deve-se afirmar que a escritura tem a última palavra e o desafio imposto, às vezes, pela divergência, é confrontar a escritura com a escritura para testar as nossas compreensões. Ademais, a crença na suficiência das escrituras não pode comprometer a confiança na eficácia das escrituras. Então vamos lá. Jonathan Edwards disse assim, numa obra de 1742, o desígnio da escritura é nos ensinar divindade ou teologia e não física e anatomia. Os ministros são constituídos enquanto sentinelas das almas dos homens, não de seus corpos. Então, em 1742, ele está afirmando, dizendo ali que a Escritura ela se propõe a nos ensinar teologia e não tanto o corpo. E aqui ainda Edwards é reticente em trazer o corpo para a sua discussão, para o seu pensamento da abordagem da pessoa humana. Quando chega em 4 anos após, quando ele escreve Afeições Religiosas, quando ele vai falar de um ataque satânico à alma humana, ele escreve o seguinte: no que se refere aos espíritos unidos ao corpo, esse corpo a que Deus os uniu é o seu meio de comunicação. Eles, os espíritos incorpóreos, não têm nenhum outro meio de agir sobre outras criaturas, nem de sofrer a ação delas, a não ser o corpo. Portanto, não se deve supor que Satanás seja capaz de instigar qualquer pensamento ou produzir qualquer efeito na alma do ser humano, a não ser mediante alguma comoção dos humores vitais ou causando alguma emoção ou alteração em algo pertinente ao corpo. E aí Edwards acrescenta, é mediante impressões no cérebro que toda ideia é estimulada na mente pelo mecanismo dos humores vitais ou qualquer outra mudança no organismo. E acrescenta, quando o cérebro está enfraquecido, enfermo, agora observe que ele está introduzindo agora a relevância do corpo, no que diz respeito à compreensão dos afetos, das afeições religiosas. Ele vai dizer assim, quando o cérebro está enfraquecido, enfermo, fica menos sujeito ao controle das faculdades mais elevadas da alma. Por isso ele vai dizer que quando o cérebro está enfermo, os filtros, os nossos filtros para as questões mais elevadas são diminuídos. E ele vai dizer, por isso cede mais facilmente as impressões extrínsecas e é dominado pelo funcionamento mais desordenado dos humores vitais, de modo que o diabo se vê com mais vantagem para influenciar a mente trabalhando na imaginação. Edwards está dizendo que uma mente, um corpo, perdão, um cérebro mais enfermo, é o que ele está dizendo. Está mais fragilizado, inclusive para as inflexões do ponto de vista satânico. Você observou o que ele está dizendo aqui? Exatamente isso que ele está dizendo. Então, dada a complexidade da pessoa humana, nessa esfera em que nós estamos vivendo, quando a gente diz assim, nós temos alguns refrões,
A Bíblia tem todas as respostas. Mas todas as respostas, nós precisamos ser um pouco mais específicos nisso, mais cuidadosos nisso. Todas as respostas para quais perguntas? Ou quando alguém afirma, a Bíblia é suficiente para se abordar as dimensões não orgânicas do homem. O que exatamente nós pretendemos dizer com isto? Vou ainda mais inquietar vocês. Existem, e agora esse é o ponto que eu estou tentando trazer aqui. Existem dimensões da pessoa humana para as quais a Bíblia não se propõe tratar delas, muito menos tratá-las exaustivamente, e que para compreendê-las nós necessitaremos definitivamente do concurso da ciência. Ou seja, existem áreas, ou dimensões, ou aspectos da pessoa humana que a Bíblia não se propõe a tratar exaustivamente e que nós vamos precisar, para entendê-las, para compreendê-las, do concurso da ciência. Aqui, apenas ligeiríssimos exemplos. Eu vi sua palestra. Se você pegar a sua tradução da Bíblia, as nossas traduções padrões da Bíblia, nós não vamos encontrar em nenhum lugar a palavra cérebro. Onde você achou essa palavra? Essa palavra cérebro. Isso não está na Bíblia. A palavra cérebro não está na Bíblia, não. Onde você achou a palavra hormônio? Onde você achou a palavra inconsciente? Essa palavra não está na Bíblia, não. Inconsciente. Onde você achou a palavra emoção? O que é isso? O que você quer dizer, emoção? Também não está na Bíblia. Essa palavra não está na Bíblia. Emocionalidade. Não está na Bíblia. Humor. Você fala humor. Onde você achou essa palavra? Humor. Também não está na Bíblia, não. Não tem na Bíblia. Trauma. É trauma. O que é isso? Onde você achou isso? Não tem isso na Bíblia também, não. Frustração. Também não está na Bíblia. Em lugar nenhum. Esquizofrenia. Também não está na Bíblia, não. Depressão. Também não está na Bíblia, não. Sabia disso? Neurose, muito menos. Sensação, muito menos. Sensibilidade, muito menos. Intuição, você falou intuição. Como é que é? Inteligere. Também não tem. Cognição, também não tem. Pressentimento, também não tem. Você falou estresse. O que é isso? Onde você encontrou essa palavra na Bíblia? Não tem essa palavra na Bíblia. Estresse. Treino. Treino. Vamos treinar. Vamos fazer um treinamento. Também está na Bíblia, não. Ambiente. As pessoas estão sofrendo as influências do ambiente. Indivíduo. Também não tem na Bíblia, não. O que é indivíduo? Adolescente. Também não tem na Bíblia, não. Ou seja, e eu estou ligeiríssimos exemplos. Ligeiríssimos. Se eu passar aqui, eu vou cansar vocês. Cansar. A Bíblia define para nós todos esses conceitos. Aliás, a grande pergunta que eu vou dizer é:
será que ela se propõe a tratar exaustivamente deles e de centenas de outros temas e fenômenos relacionados à pessoa humana? Então eu penso que nós precisamos tomar alguns cuidados aí, sabe por quê? Porque nós precisamos ser mais específicos no que queremos dizer. Quer me parecer, então, que nós necessitamos de uma melhor, e aí eu não estou trazendo respostas, eu estou trazendo inquietações. Uma especificidade confessional melhor neste ponto. Sabe para quê? Para nós não nos colocarmos sob o risco de uma abordagem anticientífica da pessoa humana. Você entendeu bem? E se nós nos propusermos uma abordagem anticientífica, nós estamos desobedecendo o mandato cultural do Criador. Qual é o mandato cultural do Criador? O que ele diz para nós fazermos? O que é mandato cultural, professor Franklin? Me ajuda, por favor. Mandato cultural, o que é esse negócio? Hein? Como? Dar nome aos animais. Fazer cultura, hein? Trabalhando, fazendo cultura, fazendo ciência. Então, estou tentando dizer que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos incorrendo numa abordagem anticientífica e desobedecendo ao mandato cultural. E mais, nós podemos estar, permita-me dizer, não contribuindo para aliviar o sofrimento e a dor da pessoa humana. Vocês entenderam, gente? E aí, ao contrário, nós estamos tomando fazendo exatamente o contrário. E às vezes querendo ser bíblicos. Nós estamos sendo o quê? Antibíblicos. Ficou claro o meu argumento? Ficou? Ou seja, e aí então, eu não quero que você, pastor, saia daqui com todas as seguranças que você gostaria, porque nós, pastores, somos pessoas que queremos estar no controle. Queremos estar no controle. E agora eu estou dizendo que você precisa perder um pouquinho esse controle. Deu para entender? E pronto. Problemão. Uma postura de humildade, inclusive acadêmica e pastoral, é muito bem-vinda. Quando Edwards trouxe o corpo para o seu relato, e ele falou das afeições falsificadas, do entusiasmo, né? Edwards fez uma leitura do entusiasmo. O entusiasmo é como se fosse a pessoa tomada de um Deus dentro, né? Enteos, né? Como uma coisa que às vezes não é uma manifestação espiritual legítima. Aquilo pode ser uma manifestação de entusiasmo, poderia ser apenas um afeto carnal. E ele mostra que às vezes tanto a coisa da melancolia por um lado como o entusiasmo por outro, não é? Podem ser, na verdade, muito estimulados pelo nosso corpo e pelas influências espirituais e até malignas. Mas ele não jogou o corpo fora. E ele até recorreu ao acervo da observação e do conhecimento científico de alguns saberes especializados. E eu penso que nós precisamos, como pastores que amam a Bíblia, que amam a Cristo, que creem na Bíblia, que pregam a Bíblia, nós precisamos de uma abordagem mais cuidadosa e menos simplista. Eu ousaria até dizer, menos simplória na nossa abordagem com a complexidade do ser humano. E aí o que está acontecendo conosco muitas vezes? Nós simplesmente estamos usando recursos da ciência na pregação, na nossa abordagem pastoral,
nomes, inconsciente, intuição, emoção, isso, aquilo outro, personalidade, palavras temperamento, palavras que não estão na Bíblia. E ao mesmo tempo estamos dizendo que só estamos usando a Bíblia. Deu para entender o que eu estou falando? Não vai dar para eu trabalhar 5 perguntas de jeito nenhum. Vou trabalhar umas 2 ou 3 no máximo. A terceira que eu queria então insistir aqui. Esse é um seminário reformado e nós carecemos de um cuidado pastoral que se norteie pelo legado bíblico e reformado da graça. Quando a gente pensa em graça, a gente pensa em alguma coisa que antecede, que é ao mesmo tempo... Quando a gente pensa em graça, a gente está falando da indispensabilidade da graça, ela é indispensável, e ela é naturalmente, pelo menos do ponto de vista lógico, marcado por anterioridade. Deixa eu explicar isto. O foco bíblico da graça não é colocado em algum tipo de mérito de quem a recebe, mas na condição de quem a oferece. Então, graça não é algo que nós podemos reivindicar. Podemos pedir, receber, agradecer, valorizar, honrar. Quando nós falamos de graça, estamos falando de algo que antecede, logicamente. A graça vem antes. A graça antecede a fé, a graça antecede a obediência. Então, a nossa confessionalidade, ela declara que nós precisamos de graça para crer. Estou certo? E para sermos fiéis. Desta maneira, o crente bíblico não bate no peito e diz assim: eu devo minha fidelidade à minha fé. Ele diz assim? Não, ele diz: eu devo minha fidelidade e minha fé à graça de Deus. A graça de Deus antecede a própria Bíblia. Aliás, segundo a Bíblia, eu quero enfatizar isto, segundo a Bíblia, nada teríamos de verdadeiro, nada teríamos de bom, nada teríamos de santo, nada teríamos de belo, se não fosse a graça de Deus. O apóstolo coloca isso da seguinte maneira aos Coríntios: e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Extraordinário isso, né? Na sua simplicidade, no desconcerto que essas duas perguntas causam. Igualmente, se não for a graça de Deus, o resultado seguro, observe, o resultado seguro, se não for a graça de Deus, é que o ser humano entregue a si mesmo. Romanos capítulo 1 diz isso, né? Se não for a graça de Deus, o resultado seguro é que o ser humano, o que vai acontecer com ele? Ele vai se degradar. Ele vai se decompor, ele vai se estragar. E assim os crentes dos tempos bíblicos, inclusive os salmistas, quando experimentam a realidade de seus descaminhos e de seus sofrimentos e doenças, eles clamam por mais graça de Deus. Isso está muito presente em Edwards. Muito presente. Edwards, por exemplo, quando escreve a Benjamin Coleman, ele vai dizer: Satanás foi incomumente restringido. Falar de Satanás sendo restringido por Deus. E aí ele vai dizer: pessoas que antes tinham sido envolvidas em melancolia pareceram acordar dela. E quando ele vai falar do declínio do avivamento, ou seja, se o avivamento é uma expressão de graça, quando nós estamos carentes do avivamento, parece que é como se a graça de Deus se ausentasse um pouquinho. Essa é a teologia do avivamento, não é isso? E aí, observe, nós começamos a sentir que o Espírito de Deus foi gradualmente afastando-se de nós, e após esse tempo, Satanás pareceu estar mais solto, e aí Edwards, então, relata os episódios crescentes de melancolia naquela região. O que eu vou tentar colocar aqui? É que às vezes a gente imagina
que as boas coisas da vida, essas coisas que nós desfrutamos boa, agora, por exemplo, você está respirando. Ah, que legal, aqui nesse lugar. E a gente imagina que as boas coisas da vida são seguras, certas e garantidas. Agora, quem foi que disse para você que essas coisas são um direito natural? Isso é pensamento da Revolução Francesa, isso é pensamento do iluminismo, e não da nossa fé cristã. A fé cristã, ela interpõe a anterioridade da graça. E aí, o ponto. Segundo a fé cristã, preste atenção, a mente humana, a nossa mente, ela foi criada, e ainda introduziu isso aí já na palavra dele, a mente humana foi criada para viver em teorreferência. O que é isso? Como é que eu vou colocar isso? Sendo referenciada pela mente de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. A mente humana não foi criada para ser uma mente inteiramente autônoma. Ela é uma mente que precisa ser teorreferenciada. Ou seja, esse ser humano precisa de uma outra mente mais perfeita, completa, sábia, para referenciar a mente dele. O que significa dizer que a mente humana não foi criada para referenciar-se inteira e exclusivamente a partir de si mesma. Logo, segundo a fé cristã, fora dessa teorreferência, por isso a gente crê que a mente de Deus está na Bíblia, a gente precisa da mente de Deus nas Escrituras, ou seja, sem a mente de Deus, a nossa mente, ela tende a colapsar. Deu para você entender? A mente humana, sem a mente do Senhor, que é perfeita, ela tende a colapsar. Aí por isso que você vai perguntar assim, nossa, parece que esse mundo está enlouquecendo, não está? Esse mundo está meio doido, não está? Você não fala assim? O que está acontecendo, gente? Ora, é simples. A mente humana não pode ficar entregue a si mesma. Não sei se vocês estão entendendo isso. E aí, a questão em saúde mental, a abordagem teológica que me parece mais apropriada em saúde mental não é assim. Mas como pode uma pessoa que tem fé experimentar depressão, ter um problema mental, sofrer uma coisa desse tipo? Essa é a visão do movimento, do chamado movimento da saúde e da prosperidade. Essa é a visão lá. Ou seja, esse movimento compreende a fé como, em sua origem, transforma a fé em substância e, portanto, transformando a fé em substância, eu quero aqui pedir a você que vem do movimento carismático que começa a refletir sobre isso. Se você transforma a sua fé em substância, você a transforma em conteúdo meritório e, portanto, você estabelece a sua fé como a condição, ou mais ainda, a causa de toda a sua saúde e toda a sua bem-aventurança. Mas não é assim nas Escrituras. Nas Escrituras, o crente é pobre de espírito. Ele reconhece a sua insuficiência. Ele depende inteiramente da graça de Deus. Então, eu inverto isso. Segundo me parece, preste atenção, a maneira correta de nós nos perguntarmos é a seguinte. Olha para essas casas aí. Levanta um pouquinho o pescoço. Olha assim, essas casas assim. Tudo gente. Maior parte descrente. Deu para entender? Maior parte, tudo gentios, para usar a linguagem bíblica. Deu para entender? Ok. A pergunta é, como é possível o ser humano pecador, apartado de Deus, separado de Deus, não é assim que a Bíblia diz que nós estamos? Ok.
debaixo das inclinações da carne, debaixo da influência desse mundo caído, cruel, rebelde, confuso, insensato. Como é possível esse ser humano, debaixo também das influências do maligno, ainda vir a crer e ainda conservar a sanidade mental? Essa é a pergunta. Ficou claro? O que permite que o meu vizinho incrédulo ainda permaneça com a sua mente sã? Ou pelo menos, mais ou menos sã. O que permite? Alguém tem uma resposta? É isto. Graça de Deus. E se nós colocarmos isso, isso muda a nossa abordagem. Porque nós começamos a perceber que se nós hoje estamos com a nossa fé robusta, saudáveis, com a nossa mente mais ou menos funcionando, e se a gente está aí com os nossos mecanismos operando, funcionais, trabalhamos, ainda não fomos tomados por um Alzheimer, ainda não entramos numa doença degenerativa grave, ou ainda não estamos acometidos de um autismo que nos desintegrou, ou não estamos tomados de uma condição que nos estragou, que nos cindiu, que nos feriu, nos golpeou, nos estragou definitivamente. Não é porque nós somos melhores, é porque Deus, por sua graça, nos tem sustentado. Amém. Deu para entender? E isto traz a gente, e aí, o ponto de que há nessa esfera uma doutrina reformada da graça pode ser libertador para muitas das nossas abordagens poimênicas, pastorais, com aqueles que estão vivendo crises das mais diversas, e aquele irmão que está totalmente alterado, complicado, e ele diz assim, sei não, eu acho que todo mundo na igreja está me perseguindo. Sei não vem mais aqui não. Esse pastor quer me matar. Você está entendendo? Quando a gente começa a ver isto, a gente talvez tenha um pouco mais de compaixão. Certo, gente? Tudo bem? Queria falar uma coisinha sobre suicídio. Não vai dar tempo. Deixa para lá. 5 minutos? 5 minutos? Então tá. Em resumo, se não for a graça de Deus, o ser humano entra em declínio físico, mental, espiritual e moral, se não for a graça de Deus. E nisso vou dizer muito, para você aí que se acha o bonzão. Nisto nos incluiríamos eu e você. Deu para entender? É esse ponto. E vai lá, coisa do suicídio. Às vezes, vou dizer mesmo, às vezes a gente diz assim, Senhor, é uma coisa extraordinária ser crente, porque às vezes a gente não tem linha do horizonte. Salmo 89, por exemplo, não tem linha do horizonte, mas ele conserva essa linha aqui de cima. Deu para entender? Essa linha aberta ele conserva. Isso é extraordinário. Porque o descrente não tem essa aqui. Ele só tem essa. E aí quando essa aqui acaba, o que acontece com ele? Para baixo. É muito interessante. Mas olhe, você nunca desejou morrer, não? Você nunca chegou como Moisés e disse, Senhor, tira minha vida então. Ou você nunca chegou como Elias, e quando a gente está triste, presta atenção, quando a gente está triste, desenho da tristeza universal, até a tristeza de Cristo tem o mesmo desenho, universal, todo mundo é assim. Na tristeza, você fica mais presentificado, o seu futuro diminui e o seu passado aumenta. Na tristeza é sempre assim. E quando isso agrava, se torna grave, crônico,
Aí, então, puxa vida, o futuro diminui completamente, você fica totalmente parado, presentificado, e ao passado aumenta. E aí, o que acontece? A pessoa é muito triste, muito triste. Ela fala mais ou menos como Elias, assim, ela deita debaixo do zimbro, chega, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E aí vem o passado. E se a gente é pecador, o passado vem, lembra a gente o quê? Os nossos fracassos, os nossos tropeços. E aí, quando vem o passado de Elias, ele vai dizer assim: porque não sou melhor do que os meus pais. É isso, né? É dessa maneira. Olha, quando você começar a ver uma pessoa desejosa de morrer, algumas vezes fala assim: eu às vezes também penso assim, sabe? Aliás, Jonas, inclusive, por causa da boboreira que o verme comeu, lembra? Quis morrer. Profeta, Deus ainda precisou lidar com ele naquele nível de basicalidade, não é verdade? Então, não sei não. Lida com um pouquinho mais de paciência e de compaixão com essas pessoas que estão pensando em desistir. Talvez você pudesse caminhar um pouquinho mais com elas. E dizer: vem cá, eu já senti isso também. E Jesus Cristo já passou por esse vale de morte. Ele sabe o que você está passando. E apenas aguarda um pouco mais. Não deixa que o general venha e tire você, ou o cabo, né? O sargento vem e tire você desse posto. Não sai você mesmo, não. Vamos juntos aqui. Mas não seja tão cruel assim, tão duro. Porque a realidade, gente, é que às vezes, pensando nesse mundão que nós estamos vivendo aí, a realidade é essa. Às vezes o que nós queremos é igual o que minha avó disse dias atrás. Gilson, eu quero logo ou que Jesus venha, ou que Ele me chame. Não é verdade? Então vamos ser um pouco mais... É claro que existem comportamentos relacionados ao suicídio e é isso que eu não vou ter condições de explorar, que alteraram muito a compreensão, a cognição, o entendimento, o equilíbrio, para usar uma linguagem simples, da pessoa. Mas até nisto, é um ser humano que está ali, com a sua crise de fé, com suas crises existenciais, com suas crises espirituais, sofrendo a ação do maligno que quer mesmo destruir, matar, sofrendo a pressão do mundo, sofrendo as fraquezas da sua carne. Nós precisamos ser um pouco mais compassivos. Como o samaritano que viu na beira do caminho aquele homem caído e se compadeceu. Deus abençoe vocês. Desculpa ter sido tão breve e não deu para trabalhar e explorar todos os temas. Quem sabe em outra ocasião a gente esteja junto para isso. Tá bom? Muito obrigado.